Irmãos, primeira de Paulo aos Tessalonicenses, por favor, capítulo 1. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses. Conversaremos hoje sobre como Deus pode usar a sua vida para impactar aqueles que estão ao seu redor. Como Deus pode usar a sua vida com poder e graça para impactar profundamente aqueles com os quais você convive. E eu digo que esse é o desejo de Deus. Deus não se agrada de crentes detetives. Sabe, olha, eu trabalho, mas eu estou disfarçado aqui, ninguém sabe quem eu sou. Eu tenho Bíblia, mas a Bíblia fica escondida no meu bolso. Ninguém sabe que igreja eu frequento, o Deus a quem eu sirvo. Não existe crente detetive. Deus deseja nos usar como sal e luz nesse mundo, e você não pode esconder luz. Luz tem que iluminar, tem que mostrar a sujeira do pecado, e o sal tem que temperar, dar sabor. E esse é o papel do cristão nesse mundo. E os crentes de Tessalônica, embora enfrentando muitas perseguições por conta de sua fé, perseguições que nós não enfrentamos no Brasil hoje, apesar disso, eles eram testemunhas fiéis, ousadas, e muita gente conheceu Cristo através da vida deles. Nós vimos na terça-feira passada que a conversão dos tessalonicenses foi verdadeira, a ponto de, no versículo 3, Paulo listar 3 atributos da fé daqueles crentes. Paulo diz no verso 3 que eles tinham uma fé operosa, era uma fé que trabalhava para crescer. Paulo diz no verso 3 que eles tinham um amor dedicado, eles se serviam mutuamente. E Paulo no verso 3 ainda diz que eles tinham uma esperança firme. Eles olhavam para o retorno de Jesus, para os novos céus e a nova terra, e ansiavam por isso. Eles tinham a convicção de que foram feitos pela obra de Jesus cidadãos que herdariam novos céus e nova terra. Se tornaram mochileiros nessa vida, peregrinos, forasteiros nesse mundo, gente em viagem, gente descontente com essa vida e que aguarda a cidade que tem os fundamentos colocados pelo próprio Deus, a cidade celestial. E aí Paulo, a partir do versículo 6, vai trazer a forma como esses crentes começaram a viver depois que foram encontrados por Jesus. E vai dizer que esses crentes impactaram outras pessoas ao seu redor. E eu quero, antes de começar oficialmente a exposição, fazer algumas perguntas para você. As pessoas que convivem contigo sabem que você ama Jesus? As pessoas que convivem contigo sabem que o seu amor por Jesus é radical? De que você está disposto, se necessário for, morrer por Ele? Porque a sua vida não tem mais valor aos seus olhos, a não ser terminar todos os seus dias conhecendo Cristo e se relacionando com Ele. As pessoas que convivem com você sabem que no dia da adversidade, se elas te procurarem, elas receberão conselhos fiéis, gente amorosa, gente que vai apontar para elas uma direção saudável. As pessoas que convivem com você reconhecem que há uma esperança e uma fonte de alegria dentro do seu coração, ainda que você enfrente vales e lutas difíceis, mas há uma alegria em você que é fruto do Espírito Santo. As pessoas precisam ver isso na sua vida. Elas viram isso nos crentes de Tessalônica. E o verso 6 nos diz, através de Paulo, e vocês se tornaram nossos imitadores e imitadores do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Paulo está dizendo que a nossa vida aqui, e a vida dos tessalonicenses, nunca foi fácil. O Eliakim chegou aqui já às 7h30 em ponto, preocupado, porque está na hora de começar o culto, estou atrasado, trabalhei o dia inteiro, estou cansado. A vida é dura, a vida é difícil. A gente tem um luxo ainda que nós não sofremos perseguição por conta da nossa fé. Mas além da vida ser dura para os tessalonicenses no primeiro século, pelo fato de terem que trabalhar arduamente para pôr o pão sobre a mesa, ainda existia o ingrediente da perseguição religiosa. O simples fato deles abandonarem todo o sistema de idolatria no qual cresceram, e a idolatria era propagada como norma cultural no Império Romano, eles eram perseguidos por conta de Jesus Cristo. E Paulo diz que apesar dos muitos sofrimentos, quando eles se converteram,
os tessalonicenses receberam a alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que nos converte, que nos regenera, que nos faz nascer de novo. Para a gente conhecer a Cristo, o Espírito Santo tem que abrir os olhos do nosso coração e nos fazer enxergar Jesus. É por isso que você deve conhecer tantas pessoas e você diz, essa pessoa é tão bacana, só falta ser crente. Ou por que essa pessoa não enxerga toda a heresia, todo o sistema de crença falacioso em que ela cresceu vendo? Por que essa pessoa não enxerga? É tão simples, é só Jesus. É porque ela está cega. E só o Espírito Santo pode dar essa visão espiritual. Só o Espírito Santo, além de dar essa visão espiritual, pode marcar o coração dela com a alegria da salvação. E Paulo diz que quando o Espírito Santo marcou o coração dos tessalonicenses com a alegria da salvação, fazendo-os enxergar Cristo como o tesouro de maior valor, os tessalonicenses começaram a imitar o procedimento de Paulo e a imitar, Paulo diz, o próprio Senhor Jesus. Como que os tessalonicenses imitaram Jesus? Através daquilo que eles ouviram a respeito de Jesus. Paulo disse, Jesus andou entre nós. Jesus exerceu compaixão. Jesus perdoou malfeitores. Na própria cruz, ensanguentado, humilhado, desprezado, depois de ter sido espancado, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus proclamou sobre um monte a mensagem mais poderosa que o planeta Terra já ouviu, conhecido como Sermão do Monte. E aí Paulo começou a explicar aos tessalonicenses o teor da mensagem proclamada por Jesus. O que a sua mão direita faz, a outra não deve ver. Vida de oração, jejum, cuidado para honrar sua esposa, porque só de olhar para uma mulher com desejo impuro você já cometeu adultério, então o problema do ser humano não é a atitude, está dentro do coração. A gente tem que lutar contra o nosso coração. E o texto diz que na medida que eles foram conhecendo Jesus, eles desejaram viver como Jesus, imitar Jesus. E não só Jesus, mas eles imitaram Paulo. Às vezes a gente tem uma compreensão errada a respeito do nosso testemunho. As pessoas chegam e dizem, estou decepcionado com aquela igreja, porque tem tanta gente falsa, hipócrita, não sei o quê. Aí alguém diz, mas você não pode olhar para as pessoas, você tem que olhar para Jesus. É uma pena a gente ter que dizer isso. Porque Paulo dizia para os crentes, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É claro que nós somos pecadores, mas a gente precisa dizer para as pessoas, olha, olhem para nós, convivam conosco e aprendam de nós até na forma como nós nos arrependemos. Porque a gente comete pecado e a gente procura ser rápido em se arrepender, em confessar. E Deus, que é bom, justo e misericordioso, é rápido também em nos perdoar e em lançar no mar do esquecimento os nossos pecados. Então a nossa vida precisa ser referência para os outros. As pessoas que convivem conosco no trabalho, na vizinhança, os nossos filhos precisam crescer vendo em nós o tipo de crente que eles querem ser. O sogro, o avô da minha esposa, mais fácil falar assim, o avô da Raquel morreu quando ela era bebezinha. E assim que meu sogro e minha sogra se casaram, um mês depois meu sogro perdeu o emprego. Olha a situação. Ele precisou pegar minha sogra, recém-casados, e morar na casa do sogro. Só que tinha uma espécie de uma casa anexa. E nesse período minha sogra engravidou e a Raquel nasceu, bebezinha. Meu sogro e minha sogra ficaram ali, eu acho que 2 anos. E a minha sogra disse que grávida. Ela se levantava de madrugada, ia ao banheiro, finalzinho da madrugada, 4h30, 5 da manhã, e via o sogro dela, o avô da Raquel, no escritório dele. Era um empresário muito bem sucedido na cidade de Jataí, dono de muitos empreendimentos. E ela o via ajoelhado, suplicando pela família, pelos filhos, pela esposa. Naquela época, anos 60, ele era dono da concessionária da Volkswagen, da Ford, hotel, postos de combustível em Jataí, homem de posses. E ele comprou a primeira Kombi da cidade, mandou equipar a Kombi com sistema de som.
e ia para a feira da cidade. A nova geração não sabe o que é isso, né, Gaudêncio? O que é fita cassete, que você tinha que voltar a música usando a caneta, hein? E ele ia nessa Kombi e colocava as pregações gravadas em fita cassete e ia entregando folhetos na feira aos domingos. Um homem muitíssimo bem sucedido. E a minha sogra diz, quando eu quero lembrar de Jesus, eu lembro do meu sogro. Isso é legado. Esse tem que ser o objetivo das nossas vidas. Viver de tal forma que as pessoas que convivem conosco cheirem o bom perfume de Jesus através das nossas vidas. Nós não podemos dizer para os nossos filhos, olha, vocês querem conhecer Jesus? Olha lá o pastor, olha lá o fulano de tal. Os nossos filhos precisam crescer vendo Jesus em nossas vidas. Eu quero ter a fé do papai e da mamãe. Não foi isso que eu aprendi em casa. Não foi esse comportamento que eu vi eles vivendo. Tivemos dias difíceis, temporadas dificílimas, mas eu via onde eles buscavam esperança. Eu sei o que lhes alimentava. No dia mau, onde eles se refugiavam. Os tessalonicenses, novos na fé, se tornaram imitadores de gente certa. Como a igreja visível, essa igreja que a gente vê, é formada pelo joio e pelo trigo, eu quero te sugerir que você se inspire naqueles que dão um excelente testemunho do Evangelho. Cristãos maduros, gente que você olha, sabe que é pecador, mas você vê que se esforça e persevera para tentar viver as implicações da fé. Aproxime-se de pessoas assim. Olhe como trata a esposa, como trata o marido, como instrui os filhos, como persevera na vida com Deus. Cole em gente assim, ande com gente assim. Paulo trouxe Timóteo para perto de si. Paulo trouxe Silas para perto de si. Depois Paulo trouxe Lucas, o médico jovem, para perto de si. Lucas viajou com Paulo. Mais tarde Lucas escreveu o Evangelho segundo Lucas, o livro de Atos. Lucas olhava para Paulo. E Paulo deve ter dito para Lucas, me imite. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo disse isso aos Tessalonicenses. Eu me alegro porque vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor Jesus. Se as pessoas estiverem olhando para a sua vida, que mensagem elas lerão? Se as pessoas estiverem olhando para você, mulher, que tipo de esposa elas aprenderão a ser? O movimento feminista é destruidor, assim como o machismo é destruidor. Tudo que tem ismo, feminismo, machismo não presta. O feminismo deforma a verdadeira feminilidade, assim como o machismo deforma a verdadeira masculinidade. É por isso que Paulo, ao escrever a Tito, diz para as mulheres mais velhas, as crentes, mulheres mais velhas, peguem as mulheres mais novas, coloquem elas debaixo das asas de vocês e ensine-as, isso é discipulado, a como amarem seus maridos. Olha só, amor se aprende. E construírem uma boa família. Se as mulheres olharem para a vida de vocês, o que elas vão aprender? Se os homens olharem para a sua vida, nossos jovens, adolescentes, gente nova, novos convertidos, o que eles vão aprender a respeito de Jesus? Os tessalonicenses olhavam para Paulo e via alguém que amava Jesus visceralmente. Para ele viver era Cristo e o morrer era lucro. Um homem que foi respeitado socialmente, fariseu, doutor. Paulo era chamado de doutor. E ele disse que depois que conheceu Jesus, ele considerou tudo como esterco. Ele fala isso em Filipenses capítulo 2. Cristo se tornou tão precioso que a vida dele perdeu valor aos seus próprios olhos. E ele trabalhava para tornar Cristo conhecido.
E ele pregava Cristo nas prisões, nas ruas, nas praças, aonde ia ele pregava Cristo. O lema de sua vida era fazer Cristo conhecido. E ele diz que esmurrava o seu próprio corpo, ele lutava contra o pecado, ele diz que para depois de ter pregado a muitos, ele não fosse envergonhado, ele não desse um mau testemunho de Cristo Jesus. O que as pessoas estão aprendendo ao conviverem com você? O nosso testemunho grita. Alguém já disse, e eu não me recordo o autor da frase, que a instrução ajuda a criança, mas o exemplo dos pais grita aos seus olhos. O exemplo dos pais é a educação mais eficiente que uma criança pode receber em casa. O que a tua vida está gritando para as pessoas? O que as pessoas estão recebendo de Jesus ao conviverem com você no dia a dia? Ao participarem de uma roda de conversa onde você está? Ao estarem no grupo de WhatsApp que você também é membro? O que as pessoas conhecem de Jesus através da sua vida? E aí Paulo diz que esse povo, essa igreja de Tessalônica, viveu de tal forma que impactou os outros também, pelo modo como Deus mudou o comportamento deles. Olha aí o versículo 7. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer nada a respeito disso. Meu Deus, olha a fala de Paulo. O que aconteceu com vocês se tornou notícia em 2 pequenos estados, os estados da Macedônia e da Acaia. A cidade de Tessalônica era um centro poderoso do Império Romano, era uma cidade estratégica, economicamente próspera. E aqueles crentes, ao se converterem, abandonaram os ídolos de tal maneira e passaram a viver tão próximos ao modelo de Jesus e aquilo que viram no apóstolo Paulo, que o que aconteceu de mudança na vida deles foi repercutido não só na cidade de Tessalônica, mas nas regiões ao redor. É aquele tipo de impacto. A vida do Gisley foi tão transformada que os primos começam a falar, os cunhados começam a falar, os clientes começam a falar. Eu não sei por que isso acontece, mas isso às vezes é comum na nossa região. As pessoas começarem a conviver com o Gisley, e aí passa um tempo, eles perguntam, você é crente? Aí você até assusta, mas por que você está falando isso? Não, porque eu noto que você é diferente. Já aconteceu isso com você? Você é crente? Isso aconteceu de forma tão radical naquelas regiões da Macedônia e Acaia, que o povo não parava de comentar. Os crentes de Tessalônica mudaram completamente, e foi da água para o vinho, viu? É por isso que é incompatível o melô da Gabriela para os crentes. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E alguns ainda cantam Gabriela, né? Não, eu cresci, e alguns ainda querem usar a psicologia de botequim. Não, é que eu aprendi com meu pai a ser grosso. Não, é que eu aprendi com a minha mãe, minha mãe é rancorosa, eu herdei isso dela. Não, gente. Aquele que está em Cristo foi feito nova criação. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Quando a ficha desce da minha mente para o meu coração, isso se transforma em vida através da minha vida. Se eu fui perdoado de uma multidão de pecados, eu vou perdoar os que me ofendem. Meu coração não vai ser represa para amargura, ressentimento, não. Não vou carregar cadáver amarrado às minhas costas, não. Vou perdoar, vou fazer o bem. O homem que gritava agora se torna doce. O homem mulherengo se torna fiel.
Ele policia os seus olhos o tempo todo, porque ele sabe que o problema está no coração, e ele também vigia severamente as motivações do seu coração. Aquela mulher que gostava de uma fofoquinha, né? Contra qual é o último babado? Qual que é o último babado? E aí, você ficou sabendo da fulana? E aquilo coça, né? Coça. Em Cristo ela diz, não. Cada um cuida da sua vida, e eu já tenho problema demais na minha. Porque quando eu olho para a trave que está nos meus olhos, meu Deus, não dá tempo de olhar para o cisco que está no olho do outro. Os crentes de Tessalônica mudaram. O Espírito Santo os transformou. Eles viam Paulo como referencial a ser seguido. Eles ouviram falar a respeito do modo como Jesus viveu, e eles queriam viver como Jesus. E isso impactou de tal forma, que sem ter o WhatsApp, sem ter Instagram, sem precisar fazer vídeo no YouTube, sem precisar patrocinar nada, a fama a respeito deles correu, além das fronteiras de sua cidade. Que coisa bonita, hein? Imagina isso. Alguém que conhece o Juliano vai visitar uns parentes em outra cidade, Rio Verde. E por sinal encontra alguém que conviveu com o Juliano na época das farras. E diz, olha, você não sabe o que Deus fez na vida daquele homem. Eu só acredito porque eu vejo. Se alguém me contasse, eu não acreditaria. O homem virou isso. Esse Jesus deve ser real mesmo. Porque só Jesus para dar jeito naquele homem. E ele deu. Esse foi o tipo de repercussão. Essa é a fé que impacta. Essa é a fé que marca vidas. Não é ser religioso. Não é ser tradicionalista. Membro de denominação evangélica, não. É conhecer Jesus Cristo. Pessoalmente, se relacionar com Ele. E experimentar dia a dia o poder que flui dEle, emana dEle e nos alcança. E muda o modo como nos relacionamos com Deus, com as pessoas. E mais, Paulo segue dizendo que o que aconteceu com os Tessalonicenses foi tão radical, que no versículo 9, Paulo diz, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo nos oferece aqui alguns elementos importantíssimos a respeito da transformação e o motivo dos tessalonicenses viverem como estavam vivendo. Paulo diz, olha, o que é repercutido é que vocês abandonaram a idolatria. Gente, e idolatria era uma coisa muito séria no Império Romano, como é hoje. Só que a idolatria mudou de forma. Hoje a gente ama o dinheiro, a gente ama o prazer, a gente ama o status, a gente ama o conforto, a gente ama a segurança, a gente ama o individualismo, a gente ama os nossos direitos absolutamente preservados, a gente quer ter muitos direitos e poucos deveres. A gente ama o formato do corpo, a gente tem uma obsessão por felicidade a qualquer custo. São os ídolos modernos. Antes de chegar na cidade de Tessalônica, em Atos 17, Paulo chegou numa cidade chamada Atenas, que não era muito diferente de Tessalônica. Atenas tinha um trevo de cerca de 3 quilômetros, do trevo até chegar à cidade. E havia estátuas dos dois lados da pista, do calçadão romano, da estrada romana. 10.000 estátuas. Cada estátua consagrada a um deus do panteão grego e romano, o Olimpo. E eles eram tão idólatras que dentre essas 10.000 estátuas havia uma estátua que eles deram o nome ao Deus desconhecido. Se a gente porventura se esquecer de algum Deus, está aqui, ó, nos perdoe pelo esquecimento, ao Deus desconhecido. Sabe quantos deuses, por falar nisso,
são adorados na Índia. Imagina o que é ser missionário na Índia. A Índia possui 122 dialetos. Um país de 1,5 bilhão de pessoas. Passou a China, é o país mais populoso do mundo. 122 dialetos e mais de 2 milhões de deuses. Mais de 2 milhões de deuses. Parece brincadeira. Os deuses eram coisa séria na cultura greco-romana. Os deuses estavam envolvidos na economia, na religião, na vida privada, os altares domésticos. Era algo visceral. A superstição era profunda. E Paulo diz que os tessalonicenses, ao conhecerem Jesus Cristo, viraram as costas inteiramente para todos os deuses. Isso é radical demais, gente. Só conversão verdadeira gera isso. Viraram as costas absolutamente. E Paulo explica, para servir a Jesus Cristo. E aqui Paulo nos mostra um outro elemento, que a fé verdadeira, a conversão verdadeira, não é passiva, não é apática e não fica estacionada. A fé verdadeira progride. A conversão verdadeira nos torna discípulos em missão. Gente consciente de que temos que tornar esse Cristo conhecido. E Paulo explica por quê. Porque os crentes de Tessalônica aguardavam Jesus Cristo, vindo dos céus, esse Jesus a quem Deus ressuscitou dos mortos, e que nos livra da ira vindoura. Os tessalonicenses sabiam que os seus parentes, seus amigos, os habitantes de sua cidade, as pessoas com as quais eles cresceram, receberia a justa ira de Deus, quando Cristo se manifestasse em glória. E diante dessa perspectiva de juízo eterno, de serem separados para todos sempre da presença graciosa, bondosa, amorosa, misericordiosa de Deus, os tessalonicenses entenderam que Deus havia lhes dado uma missão ao convertê-los, a missão de viver uma fé operosa, a missão de proclamar Cristo, a missão de testemunhar Cristo, a missão de usarem seus recursos através dos meios mais diversos para tornar Cristo conhecido. Por que os tessalonicenses viveram de tal forma a gerar um impacto profundo na vida de todos aqueles que se relacionavam com eles? Porque eles se compadeceram das pessoas sem Cristo. Eles entenderam que o inferno é real, que o inferno não é ficção, não é conto da vovó, que quando a Bíblia fala de inferno não é uma literatura mística, poética, alegórica. Jesus disse que o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes, onde o tormento não cessa. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de escuridão absoluta, e quando usa a imagem da escuridão, está se referindo ao distanciamento completo de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus. Imagina o que é o inferno. A Bíblia diz que nós vivemos, nós somos e existimos através do poder de Jesus Cristo. Nós nos movemos nesse momento. Eu estou respirando e me comunicando com vocês através do poder de Jesus que flui através de mim, me sustentando. Imagina tudo isso ser retirado para todo sempre. E restar sobre mim ira santa, justiça sem misericórdia, para todo e todo e todo e todo e todo e todo sempre, sem possibilidade de mudança, porque viveu na idolatria, viveu na cegueira, viveu sem conhecer. Os tessalonicenses se compadeceram e entenderam o seguinte: assim como Paulo arriscou a própria vida para nos trazer o anúncio do Evangelho, depois que ele em sonho viu um jovem macedônio dizer para ele: vem para cá e nos ajude. Nós precisamos entender que todas as pessoas com as quais que convivem conosco estão pedindo nossa ajuda. É assim que você enxerga a sua vida? Uma vida em missão?
Você está enxergando que as pessoas que estão sem Cristo, elas vão passar a eternidade separadas de Deus? E isso move você em sofrimento, clamores, imobilização da sua saúde, dons, talentos, recursos, testemunho, para oferecer a elas a única esperança de vida eterna, que é Jesus Cristo, que por nós se entregou, derramando o sangue perfeito, e que é amor, é bondoso, é misericordioso, é salvador. Você está notando por que os crentes de Tessalônica foram tão marcantes nas regiões da Macedônia e da Acaia? Porque eles entenderam que eles eram aqueles jovens em sonho para Paulo: vem cá nos ajudar. Eles receberam a ajuda do próprio Deus. Eles entenderam que as pessoas de sua cidade, de toda a região ao redor, era composta por aqueles jovens, homens e mulheres, adultos e idosos, crianças, adolescentes, clamando: ajude-nos. Os tessalonicenses entenderam que eles tinham agora ferramentas para ajudar. Eles tinham a alegria do Espírito Santo. Eles tinham a certeza de que Cristo estava com ele. Eles tinham a certeza de que agora serviam ao Deus verdadeiro depois de uma vida de mentira, de uma tradição familiar de engano. Eles tinham a certeza de que Jesus voltará. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele foi visto depois de ressurreto. Foi tocado. Era real. E eles sabiam que esse Jesus Cristo havia livrado-os da ira eterna. E que essa ira é real. Por ser real, eles se compadeceram de todos ao redor. Filhos, marido, esposa, vizinhos, sistema político, sua cidade, seu estado. E fizeram de tudo para impactar essas pessoas. Como é que a gente impacta pessoas para a salvação? Em primeiro lugar, entendendo que a gente não pode chamar as pessoas para olharem só para Jesus. Porque quem é Jesus para elas? Elas não conhecem. A gente primeiro tem que entender que a gente tem que chamar as pessoas para olharem para nós. E é chamar sem precisar chamar. É procurar viver imitando Cristo, naquilo que a palavra revela a respeito de Jesus. É procurar seguir pessoas nos dias de hoje, e ainda restam pessoas assim, que são referências de maturidade espiritual, apesar de serem pecadoras. A filha do Billy Graham, né? Disse numa conferência, que coisa linda: eu só sei que meu pai é pecador porque a Bíblia diz que ele é. Meu Deus do céu, que vergonha isso traz. Então é a gente entender que temos que nos aproximar de pessoas mais maduras na fé, e precisamos, através do relacionamento pessoal, diário com Cristo, arrependendo-nos dos nossos pecados, rogar ao Espírito Santo que forme o caráter de Jesus em nós, a ponto de vivermos de tal maneira que as pessoas que convivem conosco cheirem o aroma de Cristo sendo exalado da nossa vida. E pode ter certeza, na medida em que isso acontecer, elas também nos concederão autoridade sobre suas vidas para proclamar nossa esperança. Os crentes de Tessalônica entenderam que eles precisavam ter uma fé operosa, uma fé que trabalha. Eles tinham esperança de vida eterna, eram peregrinos, viajantes nessa vida e não poderiam se calar. Eles entenderam que seus bens, sua saúde, sua juventude deveria ser serva de um propósito maior: tornar Cristo conhecido, o Cristo que nos livra da ira vindoura. Eles tinham compaixão pelas pessoas sem Cristo por estarem indo para o inferno eterno. Por isso eles proclamavam o Evangelho. E eles tinham gratidão, porque Cristo
as havia livrado da ira eterna, quando através de um sonho, numa visão, mostrou a Paulo um jovem que disse: ajuda-nos, ajuda-nos. É possível que tenham muitos jovens em sua escola, Samara, sem conseguir entender a condição lamentável em que estão, dizendo: ajuda-nos. É possível que amanhã entrará pessoas em sua sala, em seu comércio, que vai cruzar o seu caminho, e sem ela ter a compreensão de sua verdadeira condição, ela estará pedindo a você ajuda. Deus deseja usar as nossas vidas para impactar muita gente. Não existem crentes detetives, crentes discretos, crentes anônimos, crentes escondidos. Nossa luz tem que brilhar no alto de um monte, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. E vão glorificar por quê? Porque elas receberam através de nós a ajuda enviada por Deus para elas. A ajuda que elas tanto precisam para serem salvas e serem livradas da ira eterna. Deus deseja te usar, sua vida, na sua idade, com as suas limitações. Usou os Tessalonicenses debaixo de muita perseguição e sofrimento, com parcos recursos ou abundantes recursos, do jeito que você está. Onde você está nesse momento, Deus deseja te usar para ajudar tantos outros que precisam conhecer Cristo e serem livrados da ira eterna. Ficou alguma dúvida sobre esse texto? Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua agora em 1 Tessalonicenses capítulo 2, para Paulo, onde Paulo fala sobre todo o trabalho que ele teve naquela igreja. E a gente vai aprender elementos muito importantes no modo como a gente deve trabalhar e servir ao Senhor com fidelidade. Mas agora, nós vamos separar em grupos de 3 homens e 3 mulheres. 10 minutinhos, o nosso tempo esgotou, mas esse momento é precioso. 3 homens e 3 mulheres. Eu sei que alguns crentes são ruins de matemática, não tem problema não, vão reunir em grupos de 4, está perdoado, tá bom? Para alguns crentes, 3 e 4 parece que é a mesma coisa, não tem problema não. E vocês vão conversar sobre o seguinte: 3 homens, 4 homens, 3 mulheres, 4 mulheres, vamos lá, vamos separar aquilo que Deus uniu só nesses 10 minutinhos. Vocês vão conversar sobre a seguinte pergunta: como Deus pode nos usar na cidade de Anápolis, aonde nós estamos, no século 21, para ajudar a tantos que nesse momento sofrem?